Bem-vindos a bordo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas você pode me chamar de Neura. E hoje eu estarei comandando esse avião. E hoje nós vamos voltar a falar de filmes de menininho. Depois de uma longa jornada de comédias românticas e de romances e dramas, vamos falar de filmes de menininho. E esse é um filme que eu assistia no SBT. Na verdade, eu não assistia, porque a Neura do passado odiava filme de ação. Eu não sei o que ela tinha na cabeça, porque todos os filmes de ação que eu pego pra falar pra vocês, achando que eu vou achar um saco, eu amo. E esse filme é um deles. Saí admirada com esse filme. Ele é muito bem feito, é uma história complicadíssima que eles não deixam parecer que é complicada. Na minha memória, o filme é o Con Air, do Nicolas Cage. Eu lembrava do filme do Nicolas Cage que ele tentava fugir de um avião, e no avião tinha um monte de preso. Mas acontece tanta coisa junto com isso e você não percebe, a não ser quando você tem que gravar um vídeo falando sobre isso, e daí você tem que roteirizar o filme inteiro, e daí você pensa, como é que eu vou enfiar tanta coisa num roteiro só? Mas é um filme que eu gostei muito, agora, assistindo enquanto mulher adulta, e nós vamos aprender as qualidades de uma pessoa resiliente. O que você precisa ter para ter mais resiliência? Segundo o dicionário, resiliência é a capacidade de conseguir se adaptar aos problemas da vida e superar eles mais rapidamente. E o Nicolas Cage, que se chama Cameron Poe no filme, ele é um ícone da resiliência. Senhor amado, como esse homem foi resiliente! O filme começa com o Nicolas Cage. Na verdade, o filme começa com uma propaganda do exército. Bastante propaganda, assim. Mas o Nicolas Cage terminou o período dele no exército. Ele é um Ranger. Não sei o que o Ranger faz, mas ele terminou esse período e ele tá indo para um bar encontrar a esposa dele que trabalha nesse bar e está grávida. E uma coisa interessante é que ela é funcionária, mas ela para o trabalho dela para ficar dançando romanticamente com o marido por um tempo, assim. Não é pouca coisa não, é um tempo bom. Eles estão dançando romanticamente, o Nicolas Cage abraça a barriga, conversa com a futura filha dele, fala que ela vai ser Miss Alabama. É de algum lugar do sul dos Estados Unidos, o Texas, essas porra. Eu não sei se é sul, eu acho que é sul. Tá, não vamos fazer isso, né? Eu não sou uma pessoa geograficamente alfabetizada. Mas ele tá falando pro feto dele que ela vai ser Miss. E eles estão tendo um momento romântico que é completamente inapropriado pra ter se você é funcionário do bar. E chegam 3 caras maus. Esses 3 caras maus começam a zoar com a cara da funcionária, que é garçonete, e do Nicolas Cage. Nicolas Cage joga com cara de tipo, eu vou acabar com a vida desses 3. Daí a esposa dele vira o rosto dele e fala, não, olha aqui pra mim, você não é mais esse cara. Eu achei que o exército teria feito você mudar quem você é. E daí ele fala, não sou mais essa pessoa não dela. Mas por um segundo você foi. Esse filme tem o melhor roteiro da história. É uma frase melhor que a outra. Várias que eu anotei, inclusive, porque é muito bom. Eles voltam a dançar inapropriadamente no trabalho dela. Acaba que tem um chuvão, assim, uma senhora de uma chuva, e o cara que zoou com o Nicolas Cage quer vingança. Então, na chuva, ele cerca o carro dos dois, e o Nicolas Cage tem que fazer o quê? Tem que usar as habilidades especiais dele de policial, ranger do exército, pessoa militar, pra se defender. Só que quando ele vai se defender, porque ele facilmente consegue brigar com 3 homens fortes ao mesmo tempo, porque ele é esse cara, um dos caras, ele dá um soco muito forte e morre. Como ele não é uma má pessoa, ele ficou lá, ele não fugiu. Todo mundo do bar chega pra falar, meu Deus, você matou ele, você matou ele, você matou ele. E daí começa o pior sistema jurídico da história. Por quê? Ele tá conversando com o advogado. E o advogado fala assim pra ele, então não tem o que fazer, né? Você é culpado. Você é culpado. Por que você não admite que você é culpado? E você tem menos anos de prisão. 200 mil pessoas estavam lá de testemunha. A esposa dele estava lá de testemunha. Todos eles podiam alegar que foi legítima defesa, porque foi legítima defesa. Tinha testemunha. Mas eles ignoraram isso. E daí o juiz é pior ainda. Ele é pior e melhor ao mesmo tempo, por quê? Porque o jeito que ele fala é uma das sentenças bem mais elogiadas que eu já vi na vida. Porque ele olha pro Cameron e fala, você tem o conhecimento que acaba te tornando numa arma mortal. Você tem o conhecimento que acaba te tornando uma arma mortal e transformando qualquer oponente como uma vítima indefesa. E por isso você não pode brigar com ninguém. Você não tem direito de acatar provocação, porque você tem um alto poder de periculosidade assassina. Então ele elogiou bastante, elogiou e julgou e falou, não, você é culpado, fico 7 anos na cadeia. Mas, ótima acusação, né? Imagina você tá num júri por roubar e o juiz fala, você, que é tão astuto,
tão inteligente, tão competente, que pode roubar qualquer pessoa, porque todos são menos inteligentes que você. Você, pessoa única e especial. Você não deveria se aproveitar da sua grande qualidade como pessoa para roubar dos outros. A pessoa fica tipo, obrigada. Mas daí Cameron Poe vai pra cadeia. E pra ele, a cadeia foi um retiro espiritual, né? Foram 7 anos de alegria e de vitória. Esses 7 anos ele conversa com a filha e com a esposa por cartas, e eles trocam cartas e elas mandam comida. E assim, o mundo tá acabando na cadeia. Tem uma cena, inclusive, que tipo, a cadeia tá pegando fogo, tem mesa jogada. Todo mundo tem um motim e ele tá no quartinho dele em paz. Eu não sei se ele tá escrevendo ou se ele tá lendo. Mas, tipo, todo mundo tá tentando fugir, ele tá guardadinho, ele tá em paz. Ele faz exercício, ele faz alongamento, ele faz amigos, ele aprende espanhol e ele também faz origami. Todas essas coisas ele fez na cadeia. E ele foi muito feliz na cadeia pelo jeito que ele fala. E essa é a nossa primeira qualidade de uma pessoa resiliente. É uma pessoa que tem propósito. Então ele fala nas cartas que ele sabe que ele é culpado e tal, mas todo momento ele pensa que ele tem uma família para voltar. Então ele aguarda com paciência, ele aguarda com esperança. Daí chega o dia que ele vai ser liberto. Ele tá num estado, ele tem que ir para outro onde ele vai ser liberto, que é onde ele morar. Gente, tá frio aqui, tá? Por isso que tem uma roupa roxa embaixo, porque é frio aqui. Se aparecer um pedacinho da roupinha roxa, vocês relevam, porque eu não sei, vou morrer de frio aqui. Tá saindo até fumacinha. Não sei se vocês conseguem ver. Ele tá numa prisão de segurança máxima e ele vai para a cidade onde ele vai ser liberto. Para fazer isso, ele pega um avião. Esse avião é um avião que vai levar vários assassinos de alta periculosidade para uma terceira prisão de segurança máxima. Ele vai de carona nesse avião. Eu achei engraçado que o avião, ele tá escrito no avião, assim. O nome é Jailbird. Eu achei que a tradução seria gaiola. Falei, que engraçado, um avião chamado gaiola. Não, tava errado. Jailbird é o apelido que eles chamam para pessoas que estão na cadeia. Então o nome do avião é O Prisioneiro. É um detalhe legal que eles fizeram, eu gostei disso. Tipo, até o avião tem um nome com uma logo. E esse avião foi todo projetado para carregar presos, condenados. Esse filme, ele encontra o equilíbrio perfeito entre se levar muito a sério e entender que isso tudo é loucura. Perfeito, assim, ó. Cara, esse filme é muito bom. E esse filme, ele parece que ele tem uma rinha específica com todo o sistema militar dos Estados Unidos, porque nenhum deles é competente. Nenhum deles é competente pra nada. Já começa nessa belíssima ideia de juntar 30 presos de segurança máxima, todos pessoas horríveis, num único avião, né? E tem, sei lá, 2 policiais juntos. Quem tá fazendo esse transporte é um ator chamado John Cusack, que eu gosto muito dele, e ele é um policial federal. E ele tá tudo organizadinho para levar os presos para outra cadeia. Do nada, aparece um cara, que ele é um policial do departamento de drogas, o DEA. Ele é um cuzão. Ele é uma pessoa horrorosa. Ele é péssimo, ele é chato, ele é arrogante, e ele quer colocar um policial disfarçado no meio de um monte de presidiário para descobrir alguma coisa que eu não sei se eles falaram, mas eu não lembro exatamente o que é. A questão é, Vince fala, não pode entrar arma nenhuma dentro desse avião. Primeiro, porque é contra a lei, e segundo, porque se você atirar no avião, o avião pode meio que cair. E daí os dois brigam e ele fala, com arma ele não vai entrar. Que esse belíssimo policial faz? Ele tira a arma e quando o policial disfarçado tá entrando no avião, ele devolve a arma escondida pro policial. Muito bom. E o Vince também explica que nenhum policial dentro do avião tem arma. As únicas armas que existem é uma na cabine do piloto e algumas no porta-mala, no bagageiro do avião. Mas lá dentro ninguém tá armado. Essas informações são todas importantes para o futuro, tá? E aquilo que eu falei do filme se levar a sério e não se levar a sério demais, eles mostram, tipo, os assassinos principais. Mostra eles saindo do ônibus da cadeia e a voz do Vince no fundo falando, esse é tal pessoa. A mulher dele traiu ele foi até outra cidade, matou 100% da família dela, ele matou 35 pessoas. E o nome dele é tal. E o nome dele sempre rima. E ele vai falando, todos os assassinos, e são todos mais assustadores que o outro, entrando. E daí o chefe de todos eles, ele se chama Cyrus. O nome dele é Cyrus the Virus, porque tem uma riminha. Todos os assassinos têm uma riminha. É ótimo. Cyrus the Virus, porque ele matou, eu acho que 17 colegas de cadeia dele, uma coisa assim. E ele se formou em 2 faculdades. Então ele é alguém muito inteligente, muito capaz, que não devia estar com outros presidiários. E daí, quando o Nicolas Cage desce do ônibus, tá todo mundo, tipo, mal, encarando. O Nicolas Cage sai parecendo uma princesa da Disney, com cabelo ao vento, olha pro vento e faz tipo um...
verdade. E ele sorri pro nada. Por quê? Não sei. E assim, eles foram muito bem específicos na hora de construir a personalidade de cada um dos assassinos. Eles são pessoas horríveis. Todas. Mentira. Tem um que é um homão negro, que ele foi preso porque... Assim, o que ele fez não foi certo. Mas ele é um preso... Ele é quase um preso político, porque ele explodiu Ele explodiu um grupo armamentista, todos os caras de dentro, porque ele falou que aquilo era a doença da sociedade. Armas e pessoas facilitando as armas. E ele faz parte de um grupo de resistência negra. Então todos são muito assassinos, assim, psicopatas, serial killers, e tem ele. Que não fez o que é certo, mas a motivação dele é um pouco mais altruísta, sabe? Tem um cara que, gente, eu fiquei muito agoniada, porque eu odeio coisa assim. O nome dele é Johnny 23. O Johnny 23... Ele tem 23 tatuagens, 23 rosas tatuadas no braço, uma para cada mulher que ele, eu não vou usar a palavra que talvez seja desmonetizada, mas que ele se aproveitou. E ele tá conversando com outro presidiário, os dois estão se conversando, e ele fala assim que se a polícia soubesse direito, o nome dele ia ser Johnny 600, porque ele fez coisa errada com 600 mulheres. Precisava disso tudo? Gente, que forte isso. E daí quando tá todo mundo dentro do avião, o avião está no alto, todo mundo tá separado por correntes, o policial fala que qualquer pessoa que encher o saco, eles vão amordaçar e colocar uma carapuça, e daí aparece um cara e começa a zoar com ele, e eles batem e chamam ele de nazi. Então a gente já tem um nazista também, nesse avião de pessoas ruins. Temos um super aproveitador de mulheres, temos um nazista, temos um serial killer. Eles não pouparam na criatividade infratora. Ai, meu cachorro, sério. Então o avião tá lá no ar, o policial tenta assustar todo mundo, o policial disfarçado tá lá na dele, fingindo que que ele também é uma pessoa má. Um dos assassinos top, o Cyrus the Virus, ele tira da palma da mão dele um alfinete que estava preso na pele dele. Criativo, né? Isso e o militante negro, os dois. Os dois tiram um alfinete, eles usam um alfinete para abrir a algema. Tem uma terceira pessoa, um cara chamado Pinball, que é um comediante americano, inclusive. Ele tira da garganta, ele puxa, tinha um fio preso no dente dele, ele tira da garganta um pouquinho de gasolina e um fósforo. Ele joga a gasolina no cara que tá do lado dele e bota fogo no cara do lado dele. Por quê? Para criar uma distração para os outros dois conseguirem fugir. Então eles se organizaram. Qualidade 2 de uma pessoa resiliente é encontrar soluções fora da caixa. Então se você é um assassino de alta periculosidade e você quer fugir, você não pensa nas coisas mais óbvias. Você analisa e encontra soluções fora da caixa, como, por exemplo, enfiar um alfinete dentro da sua pele, colocar gasolina, um frasco de gasolina dentro da tua laringe, esôfago, sei lá o tanto que estava longe aquilo. E uma pessoa resiliente também cria uma conexão forte com as outras pessoas. Porque todos esses assassinos, eles são pessoas perigosas. Mas quando todos eles se uniram, olha o tanto que eles alcançaram. Eles conseguiram roubar um avião sem armas, só com o poder da união deles. Se eles conseguiram fazer isso, imagina você tendo uma conexões certas, tendo um network forte, tendo um grupo de apoio bom. Daí o copiloto escuta que tá tendo um BO, e ele vai sozinho, pega a arma do cockpit e vai sozinho ver o que está acontecendo. Que é uma ideia boa. O que acontece? Ele sai da área do piloto, tem um assassino lá, dá um soco nele e pega a arma. Enfim, ninguém... Mentira, o Vince é competente. O resto, todo mundo é treva militar. Ataca o copiloto, apaga o copiloto, vai pra cabine do piloto e ameaça. Você fala, se você falar qualquer coisa no rádio que a gente tomou conta do avião, e ele fala uma frase, como eu falei, o roteiro desse negócio é ótimo. Ele fala assim, as últimas asas que você vai ver vão ser a das moscas voando em cima do seu corpo morto. Ele é criativo na ameaça dele. Gente, eu amei isso. As últimas asas que você, piloto, vai ver são as das moscas andando em cima do seu corpo morto. Eu anotei, gente. Eu falei, cara, que frase boa. Por um assassino, claro, né? Não sei quando eu vou usar essa frase na minha vida, mas eu gostei dela. Eu espero nunca usar essa frase na minha vida. Porque esse avião tem meio que um palquinho, assim. Sério. E daí ele olha pra todo mundo e fala, eu tenho a única arma do avião. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Con Air, que a tradução literal, mas não literal, seria uma companhia aérea dos condenados, Con Air, ou Viação Condenados. É bom.
bom. Bem-vindos, aviação condenados. E daí ele fala pro outro, canta a bola. Aí o cara vem. Ele explica que o plano deles é, atenção, pegar o avião e voar o avião até um lugar onde eles não possam ser exilados. E lá eles vão aproveitar a praia e ser felizes. Eles vão roubar um avião e fugir com o avião. É um plano simples. Às vezes as ideias simples funcionam. Mas ele explica, olha, se a gente fizer tudo direitinho, se todo mundo colaborar, daqui a pouco a gente vai estar numa praia com um monte de gente pelada, doida, bebendo e sendo feliz. E todo mundo... Isso aí. Mas antes eles têm que passar por algumas coisas, assim. Primeiro eles têm que parar em um segundo ponto, coleta de mais assassinos. Aquela quantidade não é o bastante, eles vão pegar mais assassinos para levar pro tal do presídio de segurança máxima. E daí todos os condenados começam a ser soltos e libertos e todo mundo começa a fazer, começar a festar. E uma das pessoas, um dos policiais que está lá sendo preso, agora eles estão sendo enjaulados, é uma policial mulher. O Johnny 23, que é o cara mau que se aproveita das moças, ele já tava olhando pra essa mulher. E daí, quando ele sai, a primeira coisa que ele faz é ir lá atrás dela e encoxar ela. Nicolas Cage, que é um homem de bem, ela vai lá e fala, não, você não vai encostar nela. Você não vai encostar nela. Você não vai encostar nela. E daí tem outro momento bom do roteiro. Isso que eu vou falar pra vocês é literal, tá? Eu não estou exagerando. O Johnny 23 olha pra ele e fala, você sabe quem eu sou? Nicolas Cage responde, feio todo dia. Você sabe quem eu sou? Você é feio todo dia. Ele literalmente fala isso. Feio todo dia. Vocês podem assistir a versão legendada e ele fala Ugly All Day. Como não amar esse filme caótico? Ugly All Day. É tipo a ofensa mais a 5 anos de idade que eu já vi na minha vida. Que um assassino fala pra outro. Porque o Nicolas Cage matou pessoas, né? Matou uma pessoa legalmente. Não sei quantos ele matou no exército. Mas isso não é o ponto da nossa conversa. E ainda bem que os outros assassinos, eles têm um código de conduta mínimo. Então eles não mexem com mulheres. Então todo mundo apoia o Nicolas Cage, que está se fazendo de psicopata assassino para fazer amizade com todo mundo. A moça está protegida, por enquanto. E daí um dos presidiários pergunta, mas quem que vai pagar por tudo isso? Pela gasolina, pela nossa festa, pela nossa ida? Ele fala um cara chamado Francisco Cindino, que a gente vai saber mais dele no futuro. Ele é o patrocinador da rebelião. Daí, enquanto eles estavam soltando todos os presidiários, né? Tinha uma algema na mão, uma algema no pé. Quando eles chegam até o policial disfarçado, que tem uma arma escondida no pé, graças ao chefe dele, babaca, ele entra em desespero. Ele entra em desespero, pega a arma e pega uma pessoa como escudo, né? Escudo vivo. O que não é inteligente em nenhum aspecto. Por quê? Porque ele está num avião rodeado de assassinos. Ele é um. Eles são vários. Se ele não matassem ele por arma, seria por outra maneira. Ele não tem o que fazer. Ele tinha que ficar quieto. Ele tinha que se fazer, ele tinha que mentir. Mas ele não faz isso. Ele ainda é arrogante e fala, você sabe o que eu sou? Eu sou DEA, Departamento de Drogas. E eles, você não é ninguém aqui. Daí o Nicolas Cage tenta achar o meio do caminho pro policial não morrer imediatamente. Mas o policial tá tão desesperado, tá tão agoniado, faz tanta merda que atiram nele e matam ele. E o Cyrus the Virus, ele acha que o Nicolas Cage tá tentando ajudar eles. Então ele meio que fica amigo do Nicolas Cage. E isso vem nessa lição 4 de resiliência, que é controle emocional. Se você está num avião cheio de assassinos que podem te matar e que não gostam da polícia de jeito, você em nenhum momento fala que você é da polícia. Não deixa o medo, não deixa o desespero, não deixa a arrogância dominar você. Uma pessoa resiliente sabe a hora de controlar as emoções e ela sabe a hora de racionalizar o que está acontecendo. Racionalizar que você está no ar. Tem o que fazer. Os outros policiais estão presos nas jaulas. Não tem o que fazer. Tem que racionalizar e pensar numa mentira de porque você tem uma arma, ele morre. No meio do motim inicial, que é todo um circo, que um briga com o outro, 3 assassinos morrem. Esses 3 assassinos que morrem, eles são para ser deixados no primeiro ponto de chegada. Só que eles estão mortos. O que eles podem fazer? Eles decidem pegar 3 voluntários. Nicolas Cage queria ser voluntário por quê? Porque um melhor amigo. E melhor amigo esse, que a gente não sabe o que ele fez de ruim, porque a gente tem que criar uma simpatia com ele. Mas se ele tá junto com eles, não foi coisa boa? Mas não sabemos o que ele fez. Tem diabetes e ele precisa de uma seringa para aplicar a insulina. Porque todas as seringas foram quebradas no momento da primeira rebelião. E ele já tá passando mal. Então ele decide ele e o Nicolas Cage irem pra salvar a vida do amigo dele, né? Mas as 3 pessoas que morreram são brancas. Então um homem negro não pode ir, que é o amigo do Nicolas Cage. Então eles desistem e eles voltam. Quando eles desistem, o Nicolas Cage mente e fala assim, eu tenho mais 15 anos de cadeia, eu acho que eu não quero cumprir essa pena. Eu só aceitei ser voluntário porque eu tava com medo da liberdade. Daí o que o nosso assassino principal decide? Ele decide pegar o piloto, o copiloto e um dos policiais
tampar a boca deles, colocar uma carapuça e eles têm umas pulseiras de QR Code, código de barra, pegar a pulseira e colocar neles, que só vai escanear a pulseira e faz a troca e dá tudo certo. Quando o Nicolas Cage sai, ele percebe que o policial que foi morto, ele tem uma escuta. Uma escuta, inclusive, que todo mundo escutaria, porque é um gravador de fita, assim, com um rolo desse tamanho. Ia ficar enorme aqui, enfim. Percebe que tem um gravador que salvou toda a conversa deles, né, na rebelião. Então ele, como ele é um homem astuto, ele é um homem resiliente, é um homem engenhoso, ele aproveita o momento de distração e coloca a escuta do policial dentro da roupa de um dos presidiários, né, os fake presidiários, para avisar eles que vai dar merda. Lição número 6 de resiliência. Esteja sempre atento às oportunidades. Nicolas Cage viu que ele poderia falar com a polícia e ele imediatamente percebeu o que ele ia fazer e foi isso que fez a polícia descobrir que o avião estava rebelde. Foi rebelido. Rebelião? Que o avião estava sendo dominado pelos assassinos. Então, uma pessoa resiliente não olha para as tristezas, mas ele também está muito atento às oportunidades. Eles descem o avião, os novos assassinos chegam. Um desses novos assassinos é também piloto de avião. São todos assassinos muito talentosos. A primeira coisa que ele faz é tirar o rastreador do avião, para que eles não saibam onde eles estão indo, né? O Pinball, que foi o cara que botou fogo no vizinho, ele tá responsável por esconder o rastreador. Então ele vai lá para esconder o rastreador, só que ele esconde em outro avião, só que ele fica paquerando. Ele fica paquerando por tanto tempo que ele perde o horário de entrar no avião. Junto com esse assassino que é piloto, também tem um assassino que é assassino mesmo. Ele é tipo um serial killer, literalmente serial killer. Ele matou 35 crianças. Crianças! Eles não brincaram em serviço na hora de criar esse personagem. Os outros assassinos estavam com medo de soltar ele. Eles soltaram todo mundo. Eles estavam com medo de soltar ele. Então tá todo mundo lá. O Pinball sai correndo e tenta entrar no avião, mas não consegue, porque ele tá correndo e o avião tá voando, né? Beleza. Enquanto tá acontecendo todo esse rolê de trocar o presídio, de subir avião, descer avião, o Pinball sai correndo, os policiais vão na cela do Cyrus. E daí eles veem um pozinho assim no chão e eles descobrem que naquela parede bem feita, bem acabada, tem um furo. Nesse furo tem todos os planos para fazer o Con Air, né? Fazer a rebelião do avião. Tá tudo junto, tudo no mesmo pacotinho. A minha dúvida é, como ele fez isso? Porque é uma prisão de segurança máxima. Como ele conseguiu o gesso para fazer aquele acabamento? E dentro tem coisas muito trabalhosas, tipo, tem um mapa gigante assim. Como que ele abriu esse mapa sem ninguém perceber? Como? Como que ele fez tudo isso? Tudo bem, ele é astuto, mas porra! Dentro tem até uma carta. Essa carta é uma carta que parece ser de um advogado. E tem um código, tipo do Código da Vinci, sabe? É uma foto assim da Última Ceia, com os quadradinhos, para eles lerem o código secreto. Mas se o código secreto tá junto com o coder, né, o que você acha o código, tá junto com os planos, tá tudo junto, precisa ter o código, porque tá tudo junto, tudo no mesmo lugar. Aquilo ali não faz sentido. Do filme todo, essa é a única coisa que eu não consigo passar pano, sabe? Porque não tem como. E daí ele faz o quê? Ele refaz o muro toda vez que ele vai adicionar alguma coisa no buraco? Toda noite ele desfaz um pedacinho do muro e ele refaz de novo? Ah, dentro tem até uma bomba. Tem uma bomba. Uma bomba que também mostra a incompetência dos policiais dentro desse filme, né? Porque o Vince fala, não mexam em nada, eu já volto. Ele sai. Os dois policiais imediatamente mexem numa caixa que tá escrito não abra. Eles abrem. Dentro da caixa tem uma daquelas bombas de líquido que transferem um líquido pro outro, explode toda a cadeia. Esses policiais nesse filme são, ó... E daí eles estão voando lá, voando. Eles decidem soltar o mega serial killer, o super serial killer, que senta do lado do Nicolas Cage. E ele começa a falar coisas profundas e poéticas, e ele olha pro Nicolas Cage e fala, uma vez eu matei uma criança e usei a cabeça dela como chapéu por 2 semanas. Não precisava disso. Não precisava disso. E assim, eu não sei porquê, é pra gente ter uma certa simpatia por esse assassino das crianças. Porque ele vai brincar com uma menininha, e a menininha não morre, e no final ele fica em Las Vegas jogando, sabe, tipo... Não faz sentido. Esse mega serial killer, ele não faz sentido em relação ao filme. E eu nem vou entrar muito no mérito dele, porque ele é uma história inteira acontecendo ao mesmo tempo. Além de todas as histórias acontecendo ao mesmo tempo. Os policiais sabem o que está acontecendo, eles estão tentando entrar em contato com o avião. O Cyrus está zoando com eles no rádio. O policial que levou o outro policial pra morte, né, que colocou a arma pra ele, tá puto da cara. Puto, tá revoltadíssimo. E dentro do avião...
tá tendo algum problema na roda ou tá pesando embaixo alguma coisa e eles mandam o Nicolas Cage lá ver. Quando ele está lá embaixo, ele nota que o Pinball, ele se abraçou na roda e a roda voltou para dentro e ele morreu de frio. Ele tá morto lá. Inclusive, o corpo dele morto é o pior boneco falso de humano da história. O orçamento acabou naquele momento. Daí ele tá lá vendo o que tá acontecendo, um outro cara tá com ele e ele pensa, eu posso usar esse corpo para mandar um recado. Então ele manda um recado via defunto. Ele escreve na camiseta do morto onde vai ser a próxima parada deles para o policial achar. Ele criou a comunicação via defunto. E você aí achando desculpa para não se comunicar melhor. Nicolas Cage fez, ele se esforçou, ele é resiliente, ele encontra soluções onde não tem. Amo esse homem no filme. Na vida também, ele é um ótimo ator. Ele manda via defunto, o outro policial liga e fala, tem um corpo aqui, Vince, dele. O que eu tenho a ver com isso? Ele fala, tem teu nome no corpo. Então ele sabe aonde eles vão se encontrar, mas o policial mal fala pra ele calar a boca porque eles vão derrubar aquele avião. E daí ele fala, não derruba o avião, tem pessoas boas lá, os policiais estão lá dentro ainda. E daí ele fala, não, a gente vai derrubar o avião. E daí eles pegam os 2 helicópteros mais finos que eu já vi na minha vida, eu não sabia que tinha um helicóptero tão magrinho, e vão perseguir o rastreador, só que o rastreador está no outro avião que o Pinball colocou. Então eles estão indo pro lugar errado. Por algum motivo, o policial acha que é o Nicolas Cage que tá ajudando ele, mas ele não tem certeza e ninguém acredita nele no departamento. Então ele liga pra esposa e pra filha do Nicolas Cage pra chamar elas, ele voa elas de estado. Pra perguntar pra elas o que tá acontecendo. Elas que não veem o Nicolas Cage faz 7 anos. A criança nem viu o pai dela. Mas ela pergunta, então, seu marido é gente boa? Você acha que seu marido tá ajudando a gente? O que você acha? E ela, o que eu vou saber? Eu não tô lá, não vejo ele há 7 anos. Mentira, ela fala que... Ele pergunta, o seu marido teve todas as oportunidades possíveis pra sair desse avião. Por que ele não saiu? Se ele tem vocês duas pra vir. E ela responde, meu marido é uma pessoa de honra e se ele não saiu de lá é porque ele tem um bom motivo. E daí o Nicolas Cage pensa, então é ele mesmo. E daí ela fala, se você vê ele, manda um recado pra ele. Fala, claro. Ela fala, pede pra ele voltar pra casa. A gente tá com saudade dele. Como se esse recado fizesse alguma diferença. Tá no rádio e fala, avisa pro Nicolas Cage que a mulher dele mandou ele voltar pra casa. E daí ele vai falar, top, vou atacar todo mundo e pegar esse avião e ir pra minha mulher. Não dá pra fazer isso naquele momento. Daí o Vince, ele pega o carro do policial mal, que é engraçado porque o ator que faz o Vince, ele tem mais de 1,90 m. E daí ele pega um carro esportivo. Ele parece que tá no carro da Barbie, porque ele é muito alto. E o carro é pequenininho, assim, então, tipo, ele tá enorme num carrinho. E ele vai nesse ponto que é lugar nenhum. Então, o avião desce no meio do deserto. Parece que é uma base policial, alguma coisa parecida, assim. Ele desce no meio do deserto. O que eles vão fazer lá? Eles vão sair do avião do exército e vão entrar num avião financiado pelo Francisco Cintino, que era ele é um traficante de drogas que estava na segunda parte que o avião pegou. Da segunda leva de assassinos. Eles chegam lá e eles já estão putos porque o avião não tá lá. Daí o Francisco fala, fica de boa que ele já chega, o avião já chega. E daí todos os presidiários descem pra, sei lá, respirar, esticar a perna, correr, se abraçar, fazer o que eles quiserem. E o Nicolas Cage poderia ter fugido nesse momento também. Mas ele não fugiu porque se ele fugir, a mulher pode ser usada de forma inapropriada e o amigo dele, que precisa da insulina, morre. E daí eu pergunto pra vocês, amigos da saúde ou amigos diabéticos, quando ele está sem insulina, ele soa bastante, muito, e ele não consegue mais andar porque ele tá em choque. Faz sentido? É isso mesmo? Tipo, ele não consegue andar, ele não consegue se mexer, ele tá quase morrendo. Esse é o caminho dos sintomas quando você tá com a glicose muito alta? Me contem nos comentários, fiquei curiosa. E com preguiça de procurar no Google. Uma outra lição, que agora eu já me perdi nos números, uma outra qualidade de uma pessoa resiliente é ela ter valores. E o Nicolas Cage poderia ter fugido, mas ele não quer abandonar a policial mulher e o melhor amigo dele. Valores são como raízes que não deixam você ser levado pelo vento, pela mudança. Os valores são a base de uma resiliência. É o propósito e valores. Essas duas coisas juntas fazem uma pessoa muito resiliente. Ele decide que enquanto eles estão esperando o segundo avião para voar para algum lugar paradisíaco, ele vai encontrar essa bendita dessa seringa. E ele começa a procurar loucamente a seringa. Então ele tá numa aventura paralela que todo mundo... Ele começa a procurar e ele encontra o Vince, que tá lá escondido. E daí os dois conversam com armas. Um olhando pro outro assim. Vince conta pra ele o recado que a esposa deu? Não. Deveria, mas não contou. Teve tempo. Ele ainda falou, eu vi sua esposa, tá? Sua esposa e sua filha, ao vivo. E daí ele, sério? E como é que elas estão? Bem, ele poderia ter dado o recado. Ele não quis dar o recado. Eles têm uma conversa super de machos alfas, assim, né?
Ele fala pro John Cusack assim: talvez a minha esposa e a minha filha não entendam se eu não sobreviver. Então fala pra ela que eu amo elas muito. Então o Nicolas Cage e a esposa estão tipo usando ele de correio elegante. E ele também não dá o recado pra esposa porque ele não é obrigado, né? Pode confiar em mim. Nicolas Cage fala numa das frases boas: existem 2 homens que eu confio na minha vida. Um é o meu pai e o segundo não é você. Essas frases são muito boas. E eles também descobrem nesse momento, Vince e Nicolas Cage, que é um avião pequenininho. Todo esse circo foi um plano do Francisco Cintino para que ele seja levado para o México. Só ele. Os outros presidiários, não. Então é uma coisa em cima da outra acontecendo, porque tem o rolê de não ter o avião, daí tem os presidiários fazendo coisas, a polícia tá vindo, o exército tá vindo, o Vince chamou, e o Nicolas Cage que é uma seringa. Tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo. Daí o Nicolas Cage tem outra frase muito boa nesse momento de conversa do Vince com ele, que o Vince olha pra ele e fala: o que você vai fazer agora? Ele olha pro Vince e fala: eu vou salvar a caralha do dia. E ele sai todo suado, forte. Ele tá forte, ele tá rasgado, assim, não tem percentual de gordura. E aí ele, aquela peruca mal feita, aquele aplique ruim, indo em direção ao pôr do sol. Os ladrões descobrem que o Francisco não tem espaço pra todo mundo. O avião não tem espaço pra todo mundo. Então eles botam fogo no Francisco com o avião e com todo mundo que tá lá dentro. O avião tá pegando fogo. Todo mundo lá dentro. Eles têm uma torre no lugar. Eu espero que vocês estejam me acompanhando, porque realmente muita coisa acontece ao mesmo tempo. Tem uma torre no lugar. E pela torre eles descobrem que a polícia tá vindo lá longe. E eles têm esse dom de falar: nós temos uns 12 minutos ainda. Como eles calcularam essa distância? E tem uma coisa que nesse filme pra mim foi fascinante. Dentre os assassinos de alta periculosidade, tem uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. Eles chamam ela no feminino. Talvez ela seja uma mulher trans. Mas nada é muito especificado, assim. Ela tem os trejeitos mais femininos. E nenhum dos assassinos, psicopatas, maldosos é preconceituoso em relação a ela. Todos eles tratam ela no feminino. Eles... Tem uma hora que ela entra também lá nesse lugar onde o avião tá e ela acha um vestido. Ela põe o vestido e ela sai toda orgulhosa com o vestido. Ela não tem nenhuma parte do processo de femininização, assim. Ela sai com o vestido e todos os presidiários, eles falam: uhul, linda, zoando com ela. Mas só que eles não agiram de violência, eles não reprimiram a identidade dela, eles não brigaram com ela e na hora de atacar o exército, eles deram uma AR-15 pra ela, porque ela também tem o mesmo valor que todo mundo. Esse filme não é tipo, nossa, o ápice da representação. Não. Interessante eles colocarem isso no filme, né? Achei interessante esse filme ser LGBTQIA+ friendly. Daí o exército tá vindo, o Cyrus, que é extremamente inteligente, pega vários itens de ferro velho e cria um plano. Eles vão fazer um corredor Mad Max, que a polícia vai vindo e eles têm tanques de gás de cozinha, sabe, que explode. Tem as armas e ele coloca todo mundo, se a polícia passar por aquele corredor, todo mundo vai morrer. Eles estão lá aguardando os policiais virem. Nicolas Cage está procurando uma seringa e o Vince tá tentando falar para os policiais não virem. Ele tá ligando e fala: volta, volta, volta que vai dar merda. Não escutaram. Então os policiais entram e tudo começa a explodir, e todo mundo começa a pegar fogo e desespero. Acha um trator daqueles que tem uma pazona, sabe? Eu não sei o nome disso. Um trator com uma pá grande. Faz ligação direta no trator e usa pra empurrar, ele usa de escudo pro resto do exército vir. Então o Nicolas Cage usou uma habilidade muito forte de quem tem resiliência, que é capacidade de resolução de problemas. Ele não sabia o que fazer, mas ele encontrou a solução e resolveu um problema de uma maneira bem inesperada. É parecido com a capacidade de achar soluções de maneira inesperada? Sim. Mas eu precisava de mais um item, então a gente vai colocar isso como resolução de problemas. Enquanto tudo explode, Nicolas Cage vai debaixo de um caminhão. Debaixo do caminhão tem um senhorzinho. O senhorzinho fala: por favor, não me mate. Ele fala: não, senhorzinho, eu não vou te matar. Mas você sabe onde tem uma seringa? Daí o senhorzinho olha pra ele e fala: ai, você tá metido com droga? Daí ele fala: não é isso. E o senhorzinho fala: tem uma seringa lá em tal lugar. E ele fala: top. E ele sai correndo. E ele fala: você não vai morrer. E daí o senhorzinho olha pra ele e fala: mas eu tô com vontade de fazer xixi. Então o Nicolas Cage consegue, ele pega a seringa e ele corre com explosões atrás dele. É um negócio assim totalmente mágico, assim, fantástico. Ele corre e consegue dar insulina pro amigo dele. E o amigo dele tá bem agora. Ah, e ele ainda consegue colocar insulina e ele ainda pega uma corda e tenta fazer uma âncora pro avião. Só que o avião é mais rápido e o carro da Barbie, que eu falei, é levado junto com o avião. Então ele tem um avião voando com um carrinho atrás. E daí eles estão lá em cima. E um dos caras vai mexer nas coisas do Nicolas Cage e tem uma carta da filhinha dele falando que ele vai sair no dia 14 de junho, ou julho, da cadeia, que é o aniversário dela. Então ele não tem 15 anos de prisão pra cumprir.
Todo mundo fica tipo, eita, mentira isso aí, hein? Mentira isso aí. Antes disso, um cara descobre isso também, tá? Em algum momento do filme. Como eu falei, é muita coisa acontecendo e o Nicolas Cage mata o cara. Enfim. Então, todo mundo descobre que o Nicolas Cage, ele é o grande X9 do rolê, que avisa os policiais de tudo. O que acontece? O amigo dele, que passou o filme todo morrendo, na hora que ele tá recuperado, ele fala, não, fui eu que planejei. E daí o Cyrus fala, mas você tá morrendo, todo o período do voo você tava suando morrendo. Como que você organizou tudo isso? Ele, não, mas fui eu. E ele atira no amigo do Nicolas Cage, que ficou aproximadamente 15 minutos saudável. Tira nele, todo aquele trabalho. Daí Nicolas Cage entra em modo guerra, ele entra em modo batalha. Ele vira aquele cara do começo do filme que ele deixou de ser. E ele sai batendo em todo mundo, sai voadora e prendendo as pessoas. Daí um cara dá um tiro no braço dele, ele finge que ele não sentiu nada, ele não olha pro braço, ele não fala ai, e ele vai andando, ele forte, com os músculos dele, pra cabine do piloto. Chegando na cabine do piloto, ele fala pro cara, você vai pousar esse avião. Você vai pousar esse avião porque eu tenho que encontrar minha filha. Daí o cara fala, nós estamos sem gasolina, sem motor e sem lugar pra pousar. A gente não vai pousar, a gente vai cair em Las Vegas. Então tá todo mundo se organizando pra cair, pro avião cair. Toda a polícia tá indo pra Las Vegas. Polícia, ambulância, porque eles vão levar um monte de gente junto, né? Vai cagar com um monte de coisa. O avião aterrissa em Las Vegas. Vários presos vão para cada um pro seu canto. Então muita gente foge. Não dá pra dizer, tinha 30 presos? Bastante gente foge. Eles pegam o amigo diabético do Nicolas Cage e levam pro hospital. E parece que o filme vai acabar, porque aterrissou bem. Não, Vince e Nicolas Cage veem que 3 dos assassinos principais estão fugindo num caminhão de bombeiros. Eles perseguem os dois com a moto da polícia por mais uns 10 minutos. E eles conseguem matar o Cyrus e ferir ou afugentar os outros dois. Eu não lembro o que acontece com os outros dois. E daí tem uma coisa que eu não falei o filme inteiro, que eu deixei pro final, porque era muita coisa pra explicar. Quando o Nicolas Cage sai da cadeia, quando ele tá pra sair da cadeia, ele compra na cantina da prisão um coelhinho de pelúcia pra dar pra filha. Esse coelhinho sofre misérias. Então, tava sujo, tava nojento, tava sendo levado por um bueiro. Nicolas Cage pega o ursinho todo cagado. Não que eu tenha moral pra falar isso, né? Mas ele pega o ursinho todo cagado pra entregar pra filha dele. E ele entrega pra filha dele. E a filha dele fala, obrigada. Mentira, a filha dele fica com medo. Ela fica com bastante medo e eles começam a conversar e tal. E ela começa a falar, eu tenho uma foto sua em casa. Daí ele fala, eu também tenho uma foto sua. E todos se abraçam em união. Bonitos. Ele fala pro Vince que agora ele é uma das 3 pessoas que ele confia de verdade. Então eles criam laços de heterossexualidade. E assim, no filme que eu vou pôr aqui, no vídeo que eu vou pôr aqui, do Falcão, um monte de homem me encheu o saco falando que ele sofreu alienação parental e que ele não podia ver o filho. Mas ele era um caminhoneiro que tinha o endereço da casa do filho e ainda tinha contato com a mãe. E ele optou por não ir até o endereço que ele conhecia para falar, oi filho. Ele optou por isso. Poderia, tanto que depois que ele decidiu ir, ele conseguiu ir. Conseguiu. Mas a gente tem agora o Nicolas Cage, que basicamente enfrentou 30 assassinos de alta periculosidade, explosões, danos à saúde dele, ele enfrentou tiro, ele enfrentou tudo, com aquele cabelo horroroso, com aquela peruca mal feita, pra encontrar a filha dele. Isso é ser pai, não o que o Falcão fez. Se você não sabe o que eu tô falando, veja o vídeo do Falcão e veja os comentários dos homens falando. Ele não podia ir, o pai proibiu, só que depois ele conseguiu ir, por que ele não conseguia antes e agora ele consegue? E é isso, gente. Gostaram de Conair? Conair é um filme legal, gostei. Talvez depois da 3ª vez que eu assisti pra poder gravar esse vídeo, não tanto. Mas eu gostei muito desse filme. Vocês já assistiram? Conta pra mim nos comentários. Qual é o filme do Nicolas Cage preferido de vocês? Conta pra mim nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, me mostrar para alguém e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.